O casulo cósmico, quando a escuridão não é o fim, mas o útero da alma. Olhe para a vida de uma lagarta. Ela passa os dias rastejando, mastigando folhas, limitada a um horizonte bem rasteiro. Até que, um dia, o relógio biológico bate e ela é empurrada para o isolamento. Ela tece uma parede ao seu redor e mergulha no breu do casulo. Para quem olha de fora, parece uma condenação, um castigo, ou o fim da linha. Mas a verdade biológica é um soco no estômago do nosso pessimismo. Ali dentro, a lagarta não está apenas descansando, ela está sendo completamente desconstruída. Ela perde o passado, já não pode mais rastejar, e não tem a menor pista sobre o futuro, não faz ideia do que significa ter asas. É o vazio absoluto. E não é exatamente isso o que acontece conosco nos momentos mais difíceis da nossa existência. Aquele período em que o chão some, as respostas desaparecem e a vida nos tranca num quarto escuro. Se você está passando por isso agora, ou se conhece alguém que está sufocando no próprio isolamento, entenda de uma vez por todas, o casulo não é um cemitério, é um laboratório de milagres. A biologia da desconstrução, o que a ciência nos ensina. Se o seu lado racional precisa de provas para acreditar no recomeço, vamos à biologia. A metamorfose não é uma mágica romântica, é um processo cirúrgico e violento. Quando a lagarta se fecha no casulo, ela libera enzimas que dissolvem quase todo o seu próprio corpo. Ela vira, literalmente, uma sopa de células, um caldo nutritivo amorfo. No meio daquela sopa, existem pequenos grupos de células organizadas chamados discos imaginais. Eles já estavam dentro da lagarta desde o seu nascimento, inertes, esperando o momento certo. Quando o corpo antigo se desfaz, esses discos usam os nutrientes daquela destruição para dar forma às asas, às antenas e às novas estruturas da borboleta. Compreende a profundidade disso? A biologia prova que o seu novo eu não nasce do nada. Ele usa os destroços do seu passado como combustível. A escuridão do casulo traz todas as condições biológicas exatas para a transformação. Sem a dissolução, a borboleta nunca levanta voo. O padrão do sepulcro, as chaves de transformação na Bíblia. Esse desenho biológico é tão perfeito que se repete como um eco sagrado ao longo de toda a história humana. O Criador adora usar a escuridão para gestar os seus maiores propósitos. Quando abrimos as Escrituras com essa chave de percepção, os relatos deixam de ser apenas histórias antigas e viram mapas para nossa mente e espírito. Jonas 1,17. O casulo das águas deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas estava fugindo do seu propósito, orgulhoso e trancado em suas certezas. Deus não o destruiu, colocou-o num casulo úmido e escuro. Lá dentro, sem passado e sem futuro, ele viveu uma metamorfose mental e espiritual. Ele entrou um profeta fujão e saiu um homem alinhado com o invisível. Mateus 12,40. O sinal da transformação, pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. O próprio Jesus valida o padrão do casulo. O sepulcro selado por uma rocha pesada era a escuridão total. Mas aqueles 3 dias não foram de derrota. Foi ali, no isolamento da matéria, que aconteceu a maior transcendência multidimensional da história. A morte perdeu seu poder e a consciência pura expandiu, mostrando que o sepulcro era, na verdade, um portal. 1 Coríntios 15:42-44. A semeadura e a metamorfose final, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O apóstolo Paulo usa uma metáfora quase biológica para explicar que a própria morte física é o casulo supremo. O corpo antigo é plantado na terra como uma semente, ou se fecha como uma lagarta, para que possa despertar em outra dimensão, cumprindo propósitos interplanetários e universais que estão muito acima da nossa atual capacidade de compreensão. Pontes filosóficas, da metamorfose de Nietzsche ao vazio de Osho. Friedrich Nietzsche e as 3 metamorfoses do espírito. Em sua obra-prima, Assim Falou Zaratustra, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche descreve a evolução da mente humana através de 3 transformações claras, que se encaixam perfeitamente na nossa jornada. O camelo é o espírito que carrega os pesos dourados do mundo, as regras dos outros, o passado e as tradições. O leão, o camelo cansa de carregar o peso e caminha para o deserto, o isolamento do casulo. Lá, ele se transforma em leão. A criança,
Depois da destruição do leão no deserto, nasce a terceira metamorfose, a criança. Osho e a coragem de morrer para o conhecido. O místico oriental Osho sempre exortou seus ouvintes a abraçarem o desapego total como a única via para a iluminação. Ele costumava dizer que o maior medo do ser humano não é a morte física, mas sim a perda da sua identidade, do seu ego. Para Osho, o casulo é o momento em que você tem a coragem de largar o passado e o futuro. Ele explicava que a mente comum quer garantias, ela quer saber como serão as asas antes de abrir mão das patas de lagarta. Mas a vida não funciona assim. A iluminação só acontece quando você aceita ficar na escuridão protetora do não saber. Nas palavras dele, o casulo é o estado de meditação profunda, onde você morre para o conhecido para que o divino possa nascer em você. Um chacoalhão e um abraço na alma. Vamos ser honestos, passar pelo casulo dói. Dá medo. O isolamento faz a mente gritar e o ego se desesperar. Dá uma vontade imensa de forçar as paredes da vida e sair dali correndo. Mas preste atenção, se você tentar abrir o casulo de uma borboleta antes do tempo, as asas dela não se desenvolvem e ela morre sem conseguir voar. O tempo da escuridão precisa ser respeitado. Portanto, mude a sua postura diante da crise. Pare de encarar o seu momento de reclusão, a sua perda ou a sua transição como um castigo do universo ou o fim dos seus dias. Se o passado sumiu e o futuro ainda é uma página em branco, você está no lugar exato onde os milagres são fabricados. Seja na dor de um término, no luto, no recomeço de uma carreira ou diante da própria finitude da carne, lembre-se, a morte, em qualquer nível, é apenas o casulo para a próxima dimensão. Descanse na sopa celular da sua reconstrução. Suas asas já estão sendo desenhadas no escuro.